E se eu te dissesse que você pode criar em 7 dias o que você levaria anos, apenas mudando uma coisa? O que você acha que seria? Eu vou compartilhar com você agora que você mudando essa única coisa, você vai começar a ver as mudanças de chave, as viradas de chave acontecendo, e é o que eu quero compartilhar com você agora. Tem uma lei que mudou minha jornada, mudou minha vida, e eu quero trazer ela para você agora, que chama a lei da suposição. A lei da suposição é uma lei extremamente potente. Extremamente potente, eu quero que você preste atenção muito nisso, que isso vai mudar a sua jornada. Pode mudar, né? Lembra? Começar a criar para você. A lei da suposição, ela diz que você não atrai o que você quer. Você atrai o que você supõe como já sendo o seu. Como assim? Lembra que eu falo muito sobre isso aqui no meu canal? Talvez você vai ver na playlist Sessão Carol Flix. A lei da suposição, ela diz que tudo que você assume internamente, né, como real, o universo começa a confirmar. Lembra? O universo, ele só entende o sim. Então, aquilo, presta atenção, lei da suposição, não é externo, é interno. Você precisa saber e tornar consciente que isso existe, mesmo você querendo ou não. A lei da suposição, você precisa supor que aquilo já é seu, supor que aquilo já existe para que aquilo comece a ser criado por você. Então, você começa a entender que é sentir como se já fosse real. É você entender como você pode viver já aquela realidade que você quer. Eu não sei se você quer ter mais dinheiro, se você quer ter liberdade financeira, liberdade emocional, se você quer ter um relacionamento melhor, se você quer ter mais saúde, se você quer ter mais energia. Mas se você não entender que a lei da suposição, ela rege a sua vida, você, querendo ou não, ela está sendo usada por você de forma consciente ou inconsciente. Só que quando a gente usa de forma consciente, lembra que é aí que a gente cria o que a gente quer pra gente. Por quê? Porque a gente se torna essa pessoa. Lembra lá em cima que eu expliquei? A lei da suposição, ela supõe que você vai ter aquilo que você supõe, assume internamente, sente que aquilo já é real. E aí começa toda a criação ser criada a partir de agora, que é viver essa energia, né? Que já é meu, já aconteceu e eu estou entrando em alinhamento. Aqui é muito importante porque por que algumas pessoas passam anos, anos e anos e muitas vezes não conseguem realizar o que quer? Porque tudo, a lei da suposição é um alinhamento interno, não é externo. Então, ó, vou dar um exemplo para ser mais clara. Eu posso falar que, vou dar um exemplo, tá? Eu posso falar, vou falar do dinheiro. Nossa, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, né? Ou eu tenho dinheiro, mas eu não tenho. Não quer dizer que você tem que ficar verbalizando aquilo, mas você precisa sentir aquilo e ter as ações. Lembra? Só que enquanto você não acredita, supõe que aquilo e pode estar no seu campo, não vai materializar. Então, vou dar um exemplo da saúde. Lembra? Se você se sente saudável, você automaticamente você já vai incorporar uma pessoa que tem melhores escolhas de alimento e de atitude, de comportamento e de rotinas. Por quê? Porque você supõe que você já é saudável. Então, uma pessoa saudável, ela come XY. Uma pessoa saudável, ela dorme X horas. Uma pessoa saudável, ela se comporta de tal forma. Uma pessoa saudável, ela tem o estilo de vida dessa forma. Entende que é um alinhamento interno que você faz? Então, uma pessoa que fala do emagrecimento, da saúde que a gente está falando, você não espera para emagrecer, para se sentir saudável. Lembra, você se sente saudável para começar a fazer as escolhas diferentes. Então, lembra, isso é tornar consciente como é a lei da suposição. E eu faço um link ainda aqui agora com você, que a lei da suposição ela está muito aliada à lei da clareza, que é o que eu falo muito aqui no meu canal. Então,
Você só manifesta aquilo que está claro dentro de você. Por isso que enquanto eu não tenho clareza sobre o caminho que eu quero, eu não tenho clareza sobre como eu tenho que fazer as coisas, tá tudo bem, mas você vai percorrer um caminho para aprender qual seria esse caminho. E aí, a cada dia que você vai percebendo isso, você vai materializando as imagens, as referências, as situações para montar o quebra-cabeça da jornada que você quer criar para você, tá? Então, a lei da suposição, a base dela é que você precisa se tornar, supor internamente que aquilo já é real para você. Se você ainda não consegue ter essa percepção, então você precisa buscar referências para que você preencha o seu campo de informação mental, emocional, físico, vibracional, para que você comece a acreditar que aquilo é real para você. Olha quanta informação eu estou te trazendo aqui. Então, a lei da clareza, ela diz: sem clareza não tem direção. Sem direção a energia se dispersa. Lembra que eu falo muito sobre isso? A clareza é o ponto de partida. A lei da suposição é esse alavanca que vem trazendo para você. Lembra? A clareza é o mapa. A suposição é o combustível. A clareza é o ponto de partida. A suposição é o carro. É o veículo que você vai usar para receber, para criar, para manifestar aquilo que você quer na sua jornada. Sem esse processo, sem essa alquimia, né, sem esse combinado de informações, você viu que fica muito difícil. Por isso que muitas pessoas falam o que é uma coisa, mas não conseguem atingir, por quê? Porque não faz o alinhamento interno. Não é só eu falar que quero. Se eu não sentir a informação que tem a ver com a palavra, com aquele contexto que eu quero, está alinhado internamente em mim, não vai. Porque são leis universais, não sou eu que estou falando, isso é lei, pesquisa depois. Então é lei. A lei da clareza sem suposição é só uma ideia bonita. Por isso que é o que eu estou explicando, que as pessoas ficam patinando e não saem do lugar. Porque não adianta só você falar uma coisa se você não consegue ter o combustível para ir para a jornada. Então a clareza, ela mostra esse caminho. A lei da clareza é a base, é ela que mostra esse caminho para você. A suposição é o acelerador da travessia. Lembra, é o combustível do seu carro. Não adianta nada você ter um carro parado na garagem. Ele vai dar problema. Você concorda? Então, o carro, ele é potente se você usa ele, porque senão ele vai te dar prejuízo. A casa é importante se você usufruir da sua casa, porque senão ela também vai chegar um determinado momento que ela vai pedir reparo. Então, tudo na nossa jornada é assim. O nosso corpo físico, ele precisa de combustível. O que é o combustível? É a alimentação, é a hidratação, é o sono reparador. Então, isso aqui é todo o alinhamento. Você viu que quantas informações eu estou te trazendo aqui? Só que o ponto de partida é o que eu quero para mim. É a clareza. Então, quando você clareia essas ideias, né, e você assume exatamente como seu, você assume o que você quer, mas você já assume como seu, é isso, eu entendi, é isso que eu quero para mim, você vai perceber que seu campo energético, lembra, a sua vibração, ela começa a melhorar, ela começa a ficar fluida, ela começa a se organizar, por quê? Você tomou decisão, porque você tem clareza, você aumentou você aumentou seu poder pessoal, você está andando na direção de construir aquilo que você deseja para você. Então, lembra, as suas ações elas começam a mudar e aí as suas decisões mudam também. Então, tudo é uma consequência, viu? Decisões decidem destinos. Você viu que está alinhado com a lei da clareza, a lei da suposição, tudo está andando junto. Por isso que eu falo muito sobre isso, gente. Mudar de vida é uma jornada. Só que eu garanto a você que é possível. Eu sou uma das pessoas que mais mudou. Olha, eu conheço muita gente, mas eu sou uma pessoa que, de todo mundo que eu conheço, eu mudei muito de casa, eu mudei de locais, situações, ciclo de pessoas. E é normal, porque isso faz parte do ciclo da vida. Então, se você é assim também,
perceba, use a lei da suposição a seu favor, você vai ver que você vai fluir com muito mais leveza na sua jornada. E aí, eu quero compartilhar com você agora como ativar isso em 7 dias. É isso que eu quero compartilhar com você agora. Primeiro passo, clarear a sua visão. Lembra que eu falei um pouquinho lá em cima? Você precisa tornar consciente as informações para preencher o seu campo mental, o seu campo emocional, como você se sente a partir daquilo que você deseja para você. Vou dar um exemplo. Se você quer emagrecer, por que você quer emagrecer? Você precisa saber o significado. Porque você quer melhorar a sua relação amorosa? Porque você quer se sentir mais bonita? Você quer se sentir com mais autoestima? Você quer ter mais poder sobre si? Porque você quer voltar a entrar nas suas roupas? Porque você quer melhorar a tua convivência com as pessoas? Eu não sei, mas você precisa entender o significado que isso tem na sua jornada. E aí lembra, uma frase que ajuda muito para você alinhar essas informações é: se você quer ter liberdade, né? Eu tenho liberdade. Então, eu tenho saúde, lembra? Ó, eu tenho dinheiro. Minha saúde é leve. Eu tô te dando exemplos de frase que você pode usar para você, tá bem? É só exemplos. A minha saúde é leve, né? Eu recebo com facilidade. Se você percebe que você é uma pessoa que tem dificuldade de receber dinheiro, afeto, carinho, atenção, começa a trabalhar essa frase: eu recebo com facilidade. Permita que o fluxo do universo venha para você com mais facilidade. E aí, então, o passo 1 é você clarear essa visão. Aqui eu falei frases, tem a ver mais com o mental e vai reverberar emocionalmente. Começa a trazer imagens, talvez de locais, situações, coisas que ancorem essas informações para você, para ampliar o seu poder de clareza, né? De clarear essa visão pensando no seu ideal que você quer. O segundo passo é você assumir sua identidade. Lembra, é muito importante. Para que você se torne essa nova pessoa, você precisa assumir uma nova identidade. Por quê? Porque o seu hoje não vai te levar até o seu amanhã. Carol, você quer dizer então que eu vou me jogar para fora? Não. Só que você precisa assumir com responsabilidade. Lembra? Lei da suposição lá em cima. Você precisa já se ver como essa nova pessoa. Então, se você quer se ver magra, dando um exemplo, se você quer ter mais energia, como é essa sua nova versão? O que que ela faz? O que que ela pensa? O que que ela sente? Onde que ela vai? O que que ela consome? Como que é a rotina dela? Você tem que visualizar isso, sentir e vibrar. Você precisa perceber como isso significa para você. Você precisa, lembra, andar como se isso já fosse seu. Então, hoje, quais são as roupas que combinam com essa nova persona, com essa nova identidade que você quer assumir? Como é o estilo que você quer vivenciar? A tua casa combina com essa nova persona que você quer assumir como potência para você? E aí você precisa também assumir o comportamento da fala. Essa pessoa que quer fazer isso, ela fala assim? Ela se expressa assim? Então, vou dar um exemplo que isso é um grande causador de problemas em relacionamentos amorosos e familiares. A pessoa fala que quer mudar, mas ela não muda a fala, o diálogo para o externo e internamente. Então, ela sempre reclama ou ela fala que nunca consegue. Você concorda que aqui é não assumir uma nova identidade? Porque se uma pessoa assumiu a identidade que ela já é isso, ela começa a mudar o diálogo interno e externo. Então, o que é mudar? É parar de ter o diálogo ruim, né? Parar de afirmar as palavras ruins, as frases negativas, parar de se auto-sabotar. Inclusive aqui no meu canal tem uma playlist chamada O Poder das Palavras e também os 5 pilares da prosperidade que estão muito aliada a essa aula de hoje. Eu vou deixar aqui também para você acessar porque vai te ajudar bastante, tá bem? E aí, qual que é o terceiro passo? Então, só lembrando, né, o segundo, você precisa falar como se já fosse essa nova identidade. Senão, você não consegue mudar. Você viu que é todo um alinhamento? E aí, qual que é o próximo passo, né? Haja
em alinhamento. Então, dê os seus primeiros passos, né? Dê um passo simples, mesmo com consciência. Lembra, sai dessa aula hoje, dê o primeiro passo para mudar isso que você deseja para você. Qual que é o passo, mesmo que mínimo, que você possa dar, que já significa uma mudança na sua jornada? Um pequeno passo que você possa fazer. Lembra, o seu ambiente, suas decisões e seus hábitos, tudo comunica a sua suposição. Lembra, a suposição não é para o externo. A suposição é para você. Quando você muda a sua forma, a sua persona, automaticamente vai reverberar externamente. Vou dar um exemplo. Se você quer ganhar dinheiro, se você quer fazer mais dinheiro, primeiro você precisa fazer esse alinhamento interno. Porque lembra, você precisa assumir essa nova identidade, essa nova pessoa. Então, talvez você vai mudar o como você trabalha, o como você se expressa, como você vende, como você comunica o seu serviço ou seu produto. Então, tudo isso faz parte do alinhamento, mas é o alinhamento que precisa existir antes. Lembra, suposição, você já precisa viver como se aquilo já fosse algo internamente para você. E aí, eu trouxe essa aula, que é muito importante, que tem a ver com a minha jornada também, eu quis compartilhar com você um pouquinho. Na minha jornada de vida, eu vim de uma história muito simples. A minha mãe sempre nos deu tudo que podia, né? Dentro de toda a circunstância que ela podia. Mas eu sempre quis ter duas coisas muito fortes e que é muito importante para mim, que era ter tempo e dinheiro. Por quê? Porque sem dinheiro você está na matéria, você não vive bem. Eu gosto de coisas boas. Eu sempre prezei muito qualidade. Qualidade para mim é extremamente importante. Então, você precisa de dinheiro, porque senão você não tem qualidade. E aí, o tempo para mim é um valor muito alto na minha jornada. Então, tempo para mim é muito precioso, eu prezo muito tempo, o tempo que eu tô com as pessoas. Às vezes eu não preciso ficar muito tempo, mas o tempo que eu tô, eu garanto a você que eu vou estar extremamente com foco, com presença, prestando atenção no que você está falando, como você está se expressando comigo, qual é a história que você está contando, porque isso é importante para mim, então eu trago para você. Então, eu sempre quis ter muito tempo e dinheiro, mas não adiantava só eu querer. Lembra? Por isso que eu tô te contando tudo isso aqui em cima. Eu precisava me tornar alguém que sabia lidar com tudo isso. E é por isso que eu tô te trazendo isso. Lá atrás, 2012, 2013, foi quando eu comecei a aprender, né, a gerir melhor meu tempo. Tem até uma aula aqui no canal que eu falo um pouco sobre isso. Tempo exclusivamente foi, acho que em 2013. E isso foi um divisor de águas para mim. Por quê? Porque eu não tinha tempo para mim, eu só trabalhava, eu não viajava, eu não fazia nada para mim quase no meu lado pessoal. Só que lembra, a gente vive períodos na vida e é normal que a gente vai se dedicar muito a uma área, a uma situação. Mas é insano você viver só fazendo aquilo ou só colocando foco e energia nessa área. Por quê? Porque a nossa área ela é feita de áreas, né, de pilares. Se você só coloca foco e energia em uma área, a outra vai começar a cair. Por quê? É o equilíbrio, a gente precisa seguir com o fluxo da vida. E a vida, lembra, todo dia vem o sol, todo dia vem a noite. Por quê? Porque não dá para ser só sol, porque a gente fica exausto de tanto calor. A noite vem para nos refrescar, é a mesma coisa. Todo dia a gente precisa tomar água, por quê? Porque o nosso corpo precisa ser hidratado, senão a gente tem problema de pele, a gente fica com o intestino ruim, né? A gente fica com problema, em vários problemas internos no corpo, nos órgãos. Então, assim, dá muito problema. Então, isso tem tudo a ver. Você viu que é uma questão interna? Aí, quando eu comecei a organizar meu tempo, o próximo passo que eu dei foi fazer uma gestão melhor de dinheiro. Foi aí que eu comecei a aprender a gerir melhor meu dinheiro. Eu comecei a ajustar esses três pilares do dinheiro, que é o quê? Saber ganhar, saber gastar e saber investir. Isso é muito importante, gente. Se você quer ter liberdade financeira, se você quer ter autonomia, se você quer ter poder pessoal, eu garanto a você, sem dinheiro você não vai ter, você sempre vai depender de alguém.
Então, saber gerir, e não é ganhar mais, presta atenção nisso, que isso muda o jogo. Você viu que eu não falei, você sempre tem que ganhar mais, não é sobre ganhar mais dinheiro. Se você não souber aonde você gasta, por que que você gasta e não saber como investir, fazer multiplicar seu dinheiro, você vai sempre estar apagando fogo. Por quê? Por que que você sabe disso, Carol? Porque eu convivi com muita gente que viveu a vida inteira apagando fogo. Eu, graças a Deus, eu fui atrás de aprender a fazer isso, né? Eu era bem mais nova, né? Hoje eu tô com 42. Então pensa, eu tô falando aí de 12, 13 anos atrás, é bastante tempo. Então, graças a Deus, por quê? Porque aquilo era importante para mim, mas por quê? Porque eu sempre quis saber o que eu queria. Eu não queria ter problema com dinheiro e nem com tempo. Por quê? Porque isso é um valor para mim, isso é importante para mim. Por quê? Porque é o dinheiro e o tempo que vai me dar a vida que eu quero. Qual que é a vida que eu quero? Eu quero ter liberdade, porque liberdade é um valor alto para mim na minha vida. Então, se você quer ser livre, você precisa ter dinheiro, porque aí você tem poder de escolha, poder de decisão. Então, quando eu comecei a fazer todo esse alinhamento na minha jornada, a lei da suposição lá em cima, eu tô te contando tudo porque foi a minha história, tudo que eu fiz e eu quero te trazer aqui. Tudo começou a acontecer rápido, você vai ver, quando você começa a fazer esse alinhamento interno, você vai ver que as coisas vão começar a fluir, as coisas vão começar a acontecer, você vai parar de gastar seu tempo, sua energia com ações, situações e lugares que não reverberam mais, ou que já deu tempo, você precisa ir para o próximo passo, para o próximo ciclo da sua vida. E aí eu comecei a viver, lembra, alinhamento, eu comecei a viver como se já fosse. Eu já era aquela mulher que já tinha tempo para mim. Eu estava em alinhamento, mas eu incorporei a minha identidade, porque é o que eu queria. Eu comecei a me sentir mais equilibrada, mais próxima e mais disciplinada. Por quê? Porque eu vi o meu dinheiro que eu estava aplicando rendendo. Por quê? Porque eu não estava mais gastando, eu estava aprendendo a gerir tudo que entrava. Lembra, eu investi em mim, investia no meu autoconhecimento para poder melhorar minha carreira, para poder melhorar meus negócios, e aí eu fui investindo para poder multiplicar o dinheiro. E assim que a organização de prosperidade financeira. Então, essa foi a lei da suposição em ação. Eu trouxe a minha jornada porque simplificou tudo que eu falei ali em cima. E essa é a base, a lei da clareza é a base de tudo. Eu sabia que eu queria chegar e eu fui lá e coloquei no papel quem eu queria me tornar, exatamente para onde eu queria ir. E isso é muito importante, porque é isso que muda a sua jornada, você vai ver. E lembra disso, você não precisa esperar, você só precisa escolher sentir como se você já fosse. Todo dia, toma a decisão de fazer uma meditação de 5 minutos, visualizando, percebendo e sentindo, trazendo imagens, situações, lugares, contexto que represente aquilo que você quer para você. Porque quando você vive a sua verdade dentro, lembra, a vida responde fora. Quanto mais você olha para você e foca em você e transformar aquilo que você quer para você, sua saúde, seus relacionamentos, seu dinheiro, não importa o seu ambiente, você vai ver que as coisas vão começar a mudar. E se você quer clarear ainda mais o seu caminho, acelerar a sua virada de chave, o meu livro, A Virada, ele vai te mostrar o passo a passo interno, como você pode assumir essa sua nova identidade, viver ainda mais como da sua forma, como se fosse direito seu. Ele vai estar aqui embaixo no descritivo. Você pode adquiri-lo hoje e começar a fazer essas viradas de chaves para você, tá bem? E ele vai estar aqui também nos comentários. Se você gostou dessa aula, por favor, deixe o seu curtir, comente aqui como foi essa aula para você, se você já passou por isso, se você sabia da aula da suposição, se você já usou essa lei da suposição na sua vida, como que foi. Comenta aqui embaixo, compartilha comigo um pouquinho. Se inscreva no canal caso você não for inscrito. Você que está inscrito, muito obrigada por você estar aqui comigo. Beijo grande no seu coração. Eu te vejo no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Tchau!